por 80 milímetros de mercúrio. Né? O correto é 120 por 70, tá? É a PA normal. Já uma PA elevada, ela é entre 120 e 129 sistólica e menor que 80 diastólica. Nessa fase ainda não é uma hipertensão. Mas o que eu já indico ao paciente, né? Mudanças no estilo de vida para diminuir o risco de mortalidade por futura hipertensão arterial. Eu ainda não entro com terapia medicamentosa. Aqui ainda vai ser mudanças no estilo de vida para não evoluir para uma futura hipertensão arterial. Uma hipertensão arterial estágio 1, ela vai ser num valor de 130 a 139 sistólica por 80, 89 diastólica. Aqui eu já vou iniciar uma monoterapia. E geralmente eu inicio ou com inibidores da ECA ou com ARA2. E associado a mudanças no estilo de vida, tá bom? Ou seja, aqui vai ser uma monoterapia. Aqui vai ser ou com o IECA ou com o ARA2. Né? Vou escolher uma dessas duas medicações. E associado a mudanças no estilo de vida. Tá bom? Já a hipertensão, né, arterial, estágio 2. Qual é o valor da hipertensão estágio 2, que já é bem avançado? É maior ou igual a 140, né, sistólica por 90 milímetros de mercúrio, que é diastólica. E geralmente, né, necessita de terapia dupla. Isso vai depender muito, né, como é o quadro do paciente, as outras patologias, para iniciar uma terapia dupla. E mudança de estilo de vida também aqui entra, tá? Que é associada à medicação, ajuda à melhoria da hipertensão arterial. Aí aqui tem uma informação importante, né? Depois que nós estudamos o que é hipertensão arterial, que são o aumento da pressão por cima dos valores normais. Aqui nós temos a classificação dos níveis pressóricos, né? E quando a pressão arterial elevada não é tratada adequadamente, o paciente pode evoluir para uma crise hipertensiva. Tá? Por isso que é importante tratar a pressão arterial, né, elevada, para que esse paciente não evolua nem para uma hipertensão e nem para uma crise hipertensiva. Sobre a crise hipertensiva, né? O que é a crise hipertensiva? Se considera a crise hipertensiva quando a pressão arterial está maior ou igual a 180 por 120 milímetros de mercúrio. Só que essa crise hipertensiva, ela é dividida em dois momentos. Ela é dividida em uma urgência hipertensiva e ela é dividida em uma emergência hipertensiva. Como é que nós consideramos urgência hipertensiva? Quando há apenas aumento da pressão arterial. Porém, o paciente ele não apresenta sinais e nem sintomas de lesão em órgão-alvo. Tá? O que é que eu tenho? Um prazo aproximado de 24 horas para reduzir a pressão em cerca de 20 a 25%. E depois que faz essa redução de pressão em um outro momento, o paciente ele vai retornar para a reavaliação e ajuste terapêutico. Ou seja, paciente em urgência hipertensiva, né, apenas com aumento da pressão arterial, sem sinais e sem sintomas de lesão em órgão-alvo, nós, como os médicos, vamos fazer o quê? Em um prazo aproximado de 24 horas, reduzir essa pressão em cerca de 20 a 25%. Depois, o paciente ele vai retornar para a reavaliação e ajuste terapêutico. E nesse tempo, ele vai estar lá controlando, né, e anotando os níveis dele dessa pressão arterial, como foi nos dias seguintes, para ele trazer para o retorno. Ele vai lá registrar a aferição da pressão e depois ele retorna para ser reavaliado e para ver a mudança da conduta terapêutica na medicação,
para ver se adequou, se não adequou, você precisa entrar com uma medicação mais potente, né? Fazer ajuste terapêutico. Já a emergência hipertensiva, ela é de instalação rápida. Ela acontece em segundos. E a diferença é que na emergência vai ter lesão de órgão-alvo, órgão diana, e vai ter presença de sinais e de sintomas. Tá? Uma angina de peito, por exemplo, né? É um sintoma, entre outros. E se essa pressão não, ela tem que ser reduzida imediatamente, porque na urgência a gente tem um prazo de 24 horas para reduzir, aqui não. Emergência, quando ela já é rápida em segundos e tem lesão de órgão-alvo, sinais e sintomas, tem que ser reduzido imediatamente essa pressão. Porque um paciente ele pode evoluir ou para uma síndrome coronariana aguda, um AVC isquêmico, um AVC hemorrágico, até mesmo uma dissecção de aorta e uma eclâmpsia, né, no caso da gestantes. Tá bom? Nesse primeiro bloco, a gente já viu aqui o conceito de hipertensão arterial e os valores, e crise hipertensiva, o valor e como ela é dividida, tá bom? Ou seja, foco aqui nesses dois blocos, porque isso aqui foi cobrado na prova, né? Como eu vou passar para vocês no final como foram as questões, que eu ainda me lembro. Aqui eu vou falar pontos importantes, mas que não teve tanta ênfase na prova. É só a título, né, de conhecimento mesmo. Mas que é importante a gente estudar. Tá? Sobre a importância fisiológica da pressão arterial. Né? Que uma pressão arterial adequada, qual a importância fisiológica dela? Ela é fundamental, a pressão arterial. Por quê? Porque ela ajuda na perfusão dos órgãos, ela mantém o estado de oxigenação atual e ela garante produção de energia, né, produção de ATP. E quando ocorre um descenso importante da pressão arterial, pode haver evolução para choque. Por isso que é importante, né, fisiologicamente, essa pressão arterial adequada. Porque ela ajuda na perfusão sanguínea corretamente. Com isso, através do sangue, vai a oxigenação pelas suas células. E onde eu tenho oxigênio, eu vou ter produção de energia, produção de ATP. Tá? E se tem um descenso importante dessa pressão arterial, o paciente pode evoluir para choque. Para a gente entender mais sobre a importância fisiológica, nós vamos estudar agora sobre os vários receptores e como eles controlam a pressão. Né? Nossos vários receptores, eles são sinalizadores da nossa pressão arterial. Ou seja, os vários receptores, né, localizados principalmente no glomo carotídeo, na nossa carótida, ali na bifurcação, e no arco aórtico, onde origina, né, as ramas das outras artérias, eles reconhecem quando tem uma queda de pressão arterial. Né? Muito importante esse reconhecimento. Por quê? Porque quando esses barorreceptores, né, quando o meu glomo carotídeo, quando o meu arco aórtico reconhece essa queda de pressão arterial, esse descenso, eles vão enviar sinais, e esses sinais vai ativar o sistema nervoso simpático, principalmente em situações de luta ou de fuga. Quando tem essa ativação do sistema nervoso simpático, vai ter liberação de quê? A adrenalina. Com essa liberação de adrenalina, vai aumentar a oxigenação, vai aumentar a perfusão e vai elevar a pressão arterial. Ou seja, maior pressão arterial, maior oxigenação e maior produção de ATP. Conforme eu expliquei anteriormente, né, a importância fisiológica da pressão, que é ajudar na perfusão dos órgãos, manter o estado de oxigenação tecidual e garantir produção de energia, de ATP. Se o meu organismo, através dos meus vários receptores, percebe que está tendo um descenso importante da pressão arterial, ou até mesmo para esse paciente não entrar em choque, os barorreceptores eles vão atuar.
que está lá no meu glomo carotídeo e no arco aórtico. Eles atuam mandando sinais para o sistema nervoso simpático ativar, liberar adrenalina e fazer todo esse efeito de aumentar a oxigenação, a perfusão e elevar a pressão. Com isso, a pressão eleva para se adequar, o oxigênio aumenta e eu tenho mais ATP, mais energia para o meu organismo. E principalmente em situações de luta ou de fuga, que a gente precisa muito de energia para sair dessa situação. Aí a gente precisa de oxigênio, né, de oxigenar melhor, para melhorar toda a nossa atividade em uma situação de luta ou de fuga de fato, tá? Próximo bloco agora que nós vamos estudar vai ser sobre a fórmula da pressão arterial, tá bom? Aqui, olho aqui também, porque aqui também caiu na prova. A minha fórmula da pressão arterial, o que é que determina? O gasto cardíaco versus a resistência vascular periférica, tá? Ou seja, PA é igual ao gasto cardíaco versus a resistência vascular periférica. O gasto cardíaco, ele depende de frequência cardíaca e depende de volume sanguíneo. Ou seja, dentro do meu gasto cardíaco, a minha frequência cardíaca, ela é determinada, né, por exemplo, pela minha adrenalina do sistema nervoso simpático, que vai atuar em beta-1 e que vai elevar a minha frequência cardíaca. Já o meu volume sanguíneo, por exemplo, que ele recebe a atuação do sódio, que é o grande arrastador de água do nosso corpo, que aumenta o volume, e aumentando o meu volume sanguíneo, aumenta o meu gasto cardíaco. Tá? Já o outro componente da nossa pressão arterial, que é a RVP, a resistência vascular periférica, se relaciona principalmente com o grau de vasoconstrição dos vasos. Quem atua nesse caso da resistência vascular periférica fazendo vasoconstrição vai ser a minha angiotensina 2, do meu sistema renina-angiotensina-aldosterona, que ela faz resistência vascular periférica, né? Ela faz vasoconstrição arterial sistêmica, a minha angiotensina 2. Ou seja, ela vai atuar fazendo essa vasoconstrição e com isso também eleva a pressão pelo nível de constrição dos vasos, tá bom? Atenção aqui, porque também é teminha de exame, tá? As associações clínicas da fórmula, tá? Vamos dar atenção aqui também, porque na minha prova não caiu, mas possa ser que na de vocês caia, porque isso aqui é muito importante, tá? Porque lá a gente já estudou a importância fisiológica da pressão arterial e como é que é controlada através dos barioreceptores quando ele encontra um descenso importante, uma queda importante para o paciente não evoluir para choque. Nesse bloco a gente estudou sobre a fórmula da pressão, que é composta por gasto cardíaco e resistência vascular periférica. E aqui a gente vai entender o que a gente perde e como a gente entra em choque. Tá? Se eu perco o volume, o que é que eu vou perder? Que a gente acabou de estudar, gasto cardíaco. Tá? Ou seja, o volume, ele não eleva o gasto cardíaco, e se eu perco o volume, eu vou perder gasto cardíaco. Aí eu tenho um paciente que está com um quadro de hemorragia ou de desidratação muito, muito pesado. Num quadro de hemorragia ou de desidratação, vai diminuir o gasto cardíaco, vai diminuir a PA, o paciente ele pode ocorrer para um choque hipovolêmico, ou seja, uma diminuição severa da volemia. Entenderam? Por quê? Porque esse paciente ele está perdendo volume, ele está perdendo sangue, ele está perdendo líquido. Com essa perda de sangue, de líquido, ele vai diminuir o gasto cardíaco, a pressão vai diminuir muito abaixo do valor normal, e ele vai ter um choque hipovolêmico, ou seja, diminuição da volemia, muita perca. Tá bom? Já se o paciente perder resistência vascular periférica, quando é que ele vai perder a resistência vascular periférica? Quando tiver uma vasodilatação muito importante. Porque lembra que a resistência vascular periférica
que determina ela é o grau de vasoconstrição. Então, se eu tenho uma vasodilatação muito importante, eu vou ter uma resistência vascular periférica, que, por exemplo, a histamina, ela vai lá e faz uma vasodilatação intensa. Com isso, pode causar um choque anafilático. Já as prostaglandinas e mediadores inflamatórios, eles fazem uma vasodilatação sistêmica, e com isso eu posso ter um choque séptico, né, por causa do grau de inflamação. Vai ser uma vasodilatação muito forte provocada por esses mediadores, prostaglandinas, toda essa inflamação, e com isso você tem um choque séptico. E um outro tipo de choque também que é clássico vai ser do sistema nervoso. Por quê? O sistema nervoso simpático ele vai contrair os vasos, né? Quem atua nessa contração, nessa vasoconstrição, aumentando a resistência vascular periférica, ou seja, o sistema nervoso simpático, ele contrai os vasos e aumenta a resistência vascular periférica. Porém, o sistema nervoso parasimpático, ele relaxa os vasos. Com isso, cai a resistência vascular periférica e cai a pressão arterial. Se essa queda for intensa, o paciente pode ter um choque neurogênico. Tá? Por isso que é importante aí a gente entender tudo que eu já expliquei. A importância fisiológica da pressão, os barorreceptores envolvidos, a forma e as associações clínicas referentes, né, a choque. Aqui também, pelo que eu me lembro, não caiu na minha prova, mas é importante a gente entender e precaver, né, para não cair na de vocês. Sobre a adrenalina que eu falei, né, anteriormente, e a importância dela, né, a ação dela no organismo. Em resposta ao estresse, né, o principal hormônio é a adrenalina. Né? A adrenalina é um dos principais hormônios de resposta ao estresse. Qual é a função da adrenalina em resposta a esse estresse? Ela eleva a pressão arterial, ela aumenta a oferta de oxigênio e ela prepara o corpo para a emergência. Tá? Qual é a ação da adrenalina, né, nas vias aéreas? O que ela faz? Ela promove relaxamento do músculo liso bronquial, ela vai causar uma broncodilatação e com isso entra um maior fluxo de ar, com isso aumenta a oxigenação. Com isso o paciente respira melhor. Pense vocês que vocês estão, né, em uma situação de luta ou fuga, vocês estão numa floresta, vai vir lá uma onça. Vocês vão precisar respirar melhor até para ter oxigenação, ter energia, ter ATP, para poder, correr. Então, nas minhas vias aéreas, a adrenalina vai fazer o quê? Broncodilatação. Com isso, eu vou respirar melhor. No coração, o que a adrenalina faz? Ela aumenta a força de contração, né? Vai fazer um inotropismo positivo. Ela aumenta a frequência cardíaca, né? Cronotropismo positivo. Com isso, eu vou ter um ataque cardíaco, porém eu vou ter um aumento do débito cardíaco e vou ter um aumento de PA. Lembra, né, o aumento de PA, a importância fisiológica dele, né, que maior PA, maior oxigenação, porque a pressão arterial, ela aumenta a perfusão dos órgãos, né, e o meu oxigênio, ele vai através da minha hemoglobina, tá? Lembra disso. Essa é a ação no coração. Tá. A redistribuição de sangue na emergência, ou seja, em uma situação de luta ou de fuga, a adrenalina ela é a grande redistribuidora do fluxo sanguíneo, ou seja, ela vai direcionar sangue para os órgãos prioritários, para os órgãos que a gente precisa de maior atuação naquele momento de luta ou de fuga, que é o músculo cardíaco, que é o nosso coração que bombeia sangue para todo o nosso corpo, que leva o oxigênio através do sangue, principalmente para os órgãos vitais, numa situação de fuga, de luta ou de fuga, o músculo esquelético e estruturas necessárias para a sobrevivência. E em um momento desse, vai ser reduzido o fluxo em órgãos momentaneamente que não são prioritários.
que eu não preciso exercer ali para sobreviver. Como, por exemplo, urinar não é uma necessidade de sobrevivência. Digestão e catarse intestinal não é necessidade de sobrevivência. Tá? E um exemplo de redução desse fluxo em órgãos momentaneamente não prioritários. Vai fazer uma vasoconstrição na pele. Por isso que em uma situação de emergência, de luta, de fuga, a gente soa, a gente fica frio. Por quê? A gente sabe que pele é o maior órgão do corpo humano, é uma barreira física contra bactérias, agentes químicos, etc. Mas não é exatamente uma sobrevivência ali no momento. A gente consegue ali, ela quietinha ali, a gente consegue, ó, sobreviver, fugir. É por isso que faz a vasoconstrição na pele, a gente fica frio e sudoroso em situações de emergência. Sobre a ação renal e a ação no sistema renina-angiotensina-aldosterona. Tá? Primeiro, a adrenalina, ela promove vasoconstrição da arteríola eferente, vai diminuir o fluxo renal, ou seja, urinar não é sobrevivência. Essa vasoconstrição feita vai diminuir a taxa de filtração glomerular, diminuir a diureses ali, eu não tenho, né, um fluxo renal ativo, vai estar diminuído. Tá? Outro, os rins vão entender que tem uma queda de perfusão e vão liberar renina. O que essa renina faz? Ativa o sistema renina-angiotensina-aldosterona. Eu vou ter formação de angiotensina 1, eu vou ter formação de angiotensina 2, eu vou ter uma intensa vasoconstrição, vai aumentar a resistência vascular periférica e aumenta a pressão arterial. Outra atuação da adrenalina também. Quando os rins entender que há essa queda de perfusão, eles vão ativar o sistema renina-angiotensina-aldosterona. Outra coisa que é importante, né? A ECA degrada a bradicinina, tá? Por que eu estou falando disso aqui, dessa degradação? Porque pacientes que utilizam IECA podem cursar com tosse, pelo excesso de bradicinina. A angiotensina 2 vai fazer o que também? Vai lá para a glândula suprarrenal, estimula a liberação de aldosterona, e com isso, essa aldosterona age no túbulo colector, reabsorve sódio, água, né, e elimina potássio. O sódio também vai arrastar a água, com isso vai aumentar o volume intravascular, vai aumentar gasto cardíaco e aumenta a pressão. Com isso, eu vou ter oligura ou anúria, né? Ou seja, por isso que toda diurese é diminuída justamente por esses efeitos, porque não é uma questão de sobrevivência, e aí eu vou ter vasoconstrição da artéria aferente aferente, já reduzindo, vou ter a atuação da aldosterona estimulada pela angiotensina 2, reabsorvendo sódio, água, para conservar, eliminando o potássio, e com isso eu vou ter diminuição da diurese também. Aí eu vou aumentar a pressão, vou aumentar o volume, né? E gasto cardíaco, tá bom? A ação gastrointestinal. Durante o sistema SOS, né, como a gente chama, trato gastrointestinal deixa de ser prioridade. Né? Ou seja, em uma emergência deixa de ser prioridade. Porque eu vou estar lá numa emergência, eu não vou poder defecar no meio da emergência. Estou correndo para fugir de uma situação, tá? Ou seja, o que é que a adrenalina vai fazer no sistema gastrointestinal? A vasoconstrição esplânica, né, dos meus vasos esplânicos, vai diminuir o fluxo gastrointestinal e eu vou ter ou redução ou ausência de peristaltismo. Com essa atuação da adrenalina, fazendo essa vasoconstrição esplânica, diminuindo o fluxo gastrointestinal e essa redução ou ausência de peristaltismo, o organismo ele não vai pensar em digerir, ele não vai pensar em evacuar durante uma emergência. Só é um pouco de atenção, porque em situações prolongadas pode ocorrer um ilho paralítico, tá? Se for uma situação muito prolongada. E por último, no campo visual, a adrenalina ela faz midríase e com isso eu vou ter um campo visual melhor, eu vou melhorar a vigilância. Né? Tô lá,
novamente, numa situação de emergência, eu preciso enxergar melhor. Então, minha pupila vai ficar midriática, com a atuação da minha adrenalina, né, do meu sistema nervoso simpático, e vai, ó, midríase, tá? Aqui também não caiu na minha prova, mas só para a gente contextualizar, tá bom? O cortisol também e a crise hipertensiva, tá? A relação do cortisol e da crise hipertensiva. Não caiu na minha prova, mas é bom prestar atenção, porque possa ser que caia na de vocês, porque isso aqui é bem específico. Nós temos um pico fisiológico de cortisol por volta das 8 horas da manhã, né? A professora explicou assim na aula. Quando nós vamos pedir uma dosagem de cortisol do nosso paciente, nós temos que dosar o cortisol e o ACTH, né? Que é o nosso hormônio que atua lá estimulando o cortisol. O ACTH, tá? Que é o hormônio adrenocorticotrófico, produzido na nossa adenohipófise, que vai estimular a zona fasciculada da glândula suprarrenal para liberar cortisol. Por isso que se dosa os dois, dosa o cortisol e dosa o ACTH. E é feita nas primeiras horas dessa coleta. Tá? O que esse cortisol faz? Ele ativa e sensibiliza o nosso sistema nervoso simpático. Em quais situações? Situações de ansiedade, situações de estresse, situações de tensão emocional. Se eu tenho um aumento do cortisol, eu vou ter uma maior ativação simpática. Com isso, eu vou ter uma elevação da PA. E eu posso precipitar uma crise hipertensiva. Por isso que a gente precisa ter muito cuidado, né? Com esse cortisol. Por isso que a gente sempre brinca, né? Nossa, tá muito estressado, tem que ver como é que tá o nível do cortisol, para não ter uma hipertensão e acabar morrendo. Por quê? Porque se esse cortisol bastante elevado pode elevar a pressão, o paciente pode ter uma crise hipertensiva. Tá bom? E aqui nós temos os fármacos. E agora, enfim, nós vamos entrar na parte, uma das partes principais, tá? Que caiu muito na prova, que são os fármacos, né? Os antihipertensivos, tá? Eu queria que vocês pegassem, gente, uma caneta e papel, porque eu fiz esse esquema aqui no resumo, mas eu queria que vocês copiassem de uma forma que eu vou explicar, que fica melhor para entender um pouco. Né? Eu vou seguir a ordem, mas eu queria explicar um pouquinho diferente do que tá aqui, mais ou menos assim. Tá? Todo mundo já está aí com um papelzinho, caneta na mão? Sim. Que aí eu vou explicar para vocês, e aí vocês vão anotando os pontos que eu for falando. Tá, vamos lá. Aqui a gente tem um esquema de ABCDE, tá? E aí o que eu for falando de diferente do que está aqui, vocês vão acrescentando. O A, a gente, né, vamos estudar os fármacos que atuam no sistema renina, angiotensina, aldosterona, tá? Que são os IECAs e o ARA2. O IECA são fármacos que têm a terminação PRIO. Qual é a ação deles? Inibir a conversão de angiotensina em angiotensina 2. Com isso, vai diminuir a formação de angiotensina 2, vai diminuir o gasto cardíaco, vai diminuir a resistência vascular periférica e vai diminuir a pressão arterial, justamente por todos os efeitos. Então, os efeitos adversos. O principal vai ser a tosse seca, né, causada
pelo acúmulo de bradicinina, porque essa medicação ele inibe a ECA, a enzima convertedora de angiotensina. Então, se eu não tenho a ECA, eu vou ter acúmulo de bradicinina, e a bradicinina, ela irrita as terminações nervosas sensitivas presentes nas minhas vias aéreas, nos meus brônquios e na traqueia. Tá? Eu posso ter uma hipercalemia, né? Mas o efeito principal é a tosse seca. Tá? Isso aí foi até tema de exame, isso aí caiu na prova, né? Sobre o efeito das IECAS. Tá? Caiu uma questão, eu vou explicar no final para vocês. Caiu o caso clínico e caiu o efeito adverso. Tá? E a hipercalemia é justamente pela diminuição da aldosterona, né? Porque se eu não tenho formação de angiotensina 2, que ele diminui a formação de angiotensina 2, é ela que atua lá na minha zona glomerular da glândula suprarrenal para liberar aldosterona. Então, se eu não tenho aldosterona, não tenho elevação de sódio e de água. E com isso aí, o potássio vai subir, não vai ser eliminado. Aí vou ter uma hipercalemia. Quais são os fármacos principais, né? O captopril, enalapril, o lisinopril e o ramipril. Né? Tem o perindopril também, mas os principais são esses quatro aqui. Captopril, enalapril, o lisinopril e o ramipril, tá? Agora nós vamos estudar os ARA2, né? Que são os artânios, tá? Os artânios, eles bloqueiam diretamente os receptores da angiotensina 2, tá? Que é o AT1. Se eu não tenho angiotensina 2, eu não vou ter o quê? Eu não vou ter vasoconstrição. Com isso, eu não vou ter aumento de resistência vascular periférica. Eu não vou ter aumento de gasto cardíaco e não vou ter elevação da pressão arterial. Fora que também a angiotensina 2, eu vou ter diminuição de aldosterona, porque ela não vai estimular, não vai ter estimulação da glândula suprarrenal para liberar aldosterona. Tá? O efeito adverso, né, principal é o mesmo, tá? É a hipercalemia, justamente porque eu não vou ter retenção de sódio e água. Com essa não retenção, eu vou ter elevação de potássio. Quais são os fármacos principais? A losartana, a valsartana, ibersartan, candesartan e telmisartan. E os mais potentes vai ser o olmesartan, o telmisartan e o valsartan. Esses são os mais potentes, tá? A vantagem clínica é que não causa tosse, né? O outro causa tosse porque degrada a ECA e tem acúmulo de bradicinina, os prios. Mas a vantagem clínica do ARA2 não causa tosse, tá? E um ponto importante que eu quero que vocês anotem para não esquecer é que eles são primeira linha de tratamento em hipertensão arterial, tá? São primeira linha de tratamento em hipertensão arterial, no tratamento, tá? Porque na prova foi bem específico o caso clínico do paciente, que a gente ia entrar com um desses inibidores do sistema renina-angiotensina-aldosterona. É só para vocês lembrarem aí de anotar que o IEC e o ARA2, os inibidores do sistema renina-angiotensina-aldosterona, são a primeira linha de tratamento em hipertensão arterial, tá bom? Até o momento vocês têm alguma dúvida? Querem que eu repita alguma coisa que a gente já estudou? Eu nem perguntei, né? Se tá tudo ok, levanta o joinha. Pra gente partir Leandro, para a próxima medicação. Só um pouquinho. Você falou que é a primeira linha para tratamento de hipertensão. Sim. Tanto o IECA quanto o ARA, e o ARA só é usado quando tem, tipo, algum problema respiratório, daí? Não. O IECA, o efeito adverso dele principal é a degradação da enzima convertedora de angiotensina.
A tosse seca, ela é causada pelo acúmulo de bradicinina, porque a ECA, ela degrada a bradicinina. Essa a sua pergunta? Se pode ser tanto como primeira linha, tanto IECA quanto ARA 2, ou tem, ou Hum, qual circunstância eu coloco um ou coloco o outro, tem alguma coisa assim ou não? Ó, diante do que eu entendi nas aulas, você pode iniciar com IECA, tá? Só que aí também você pode avaliar, porque se é um paciente que tem problema com tosse, né? A IECA, ele já provoca uma tosse pelo acúmulo de bradicinina, porque a ECA, ela degrada a bradicinina. Então, se eu não tenho ECA, eu vou ter acúmulo de bradicinina, ele provoca uma tosse seca. Se é um paciente que tem problema com tosse, é um paciente que tem bronquite, né? Você tem que avaliar muito a clínica do paciente, né? Embora os dois são primeira linha de hipertensão. Você pode entrar com um ou com outro, mas o que vai determinar pontos, né, vai ser a clínica, o quadro clínico do paciente. E a vantagem do ARA2 é que não causa tosse. Ou seja, se você tem um paciente que tem bronquite, né, que tosse é um sintoma cardinal, aí você Aí, pode... no caso, a gente não opta por esse, opta pelo ARA, no caso. Sim. Uhum, entendi. Conseguiram entender? Ou eu tirei a dúvida, entendeu? Uhum, porque ela tinha perguntado que como os dois é de primeira linha. Isso, Porém, se o paciente tem problema de asma, bronquite e etc., a isso, eu gente entro com não vai ARA2, entrar com o ECA, podemos com entrar com o IECA. ARA. Isso. A gente entra com o ARA2, porque a vantagem do Uhum, ARA2 é que ele não causa tosse, porque ele não degrada bradicinina, né? O, o que causa a tosse seca é o acúmulo de bradicinina. Por quê? Porque o IECA, ele inibe a ECA, a enzima convertedora de angiotensina. Então, se eu não tenho ECA, eu não vou ter degradação de bradicinina, eu tenho um acúmulo. E aí vai causar tosse seca. Então, se é um paciente que está com problemas de tosse, eu entro com ARA2, né? Tudo vai depender da clínica do paciente. Aí, por exemplo, esses medicamentos, eles causam hipercalêmia. Se for um paciente que tem um problema, né, já de hipercalêmia, aí eu tenho que ver uma outra medicação para ele, porque eu não vou fazer hipercalêmia por uma medicação, sendo que ele já tem um problema de potássio. Tudo isso vai depender do quadro clínico, mas de definição é a primeira linha de tratamento em hipertensão arterial, os IECAs e os ARA2. Contanto que o povo, quando faz tratamento, geralmente você já vê no posto, né, captopril. Primeiro que o médico passa é captopril, que é IECA. Consegui tirar a dúvida de vocês ou querem que eu explique de novo? sim, Tá. tranquilo. Os beta-bloqueadores. Eu vou falar a ação, e aí na hora das medicações, aqui tá. Eu fiz dessa forma aqui, mas eu vou pedir que vocês copiem, porque eu vou explicar um mecanismo melhor para vocês entenderem. E outras informações adicionais, tá? Qual é a ação dos meus beta-bloqueadores? Eles vão bloquear os receptores beta-adrenérgicos do sistema simpático, tá? Ou seja, eles vão bloquear tanto beta-1 quanto beta-2. E em caso de beta-1, o que é que eles vão diminuir? Vão diminuir frequência cardíaca, que é o meu cronotropismo, vão diminuir força de contração, que é o meu inotropismo, e vão diminuir pressão arterial, tá bom? Quais são os meus efeitos adversos se eu vou ter todo esse bloqueio? Eu posso ter uma bradicardia, né, uma diminuição do ritmo cardíaco. Eu posso ter uma taquicardia de rebote se eu suspender a medicação de forma abrupta. Por isso que em um tratamento eu tenho que ir sendo de forma de desmame, não posso de forma bruta, que pode dar um ataque cardíaco de rebote. Posso ter fadiga, pode ter uma hipotensão por muita diminuição da pressão. Posso ter extremidades frias e posso ter alterações de sono, tá?
Sobre os fármacos. Aqui tem os fármacos principais, tá? Eu peço que vocês anotem aí que eu vou explicar de uma forma diferente os fármacos, tá? Eu vou começar falando sobre os fármacos de primeira geração, que eles são conhecidos como não seletivos, tá? Ou não específicos. Por que eles são não seletivos? Porque eles bloqueiam beta-1 e beta-2. Quais são as minhas medicações? Tem o propanolol, que é o mais utilizado, e tem o timolol. Quando é que eu não posso indicar um beta-bloqueador não seletivo quando eu tenho um paciente asmático? Porque ele vai bloquear o receptor de beta-2, como, por exemplo, propanolol. E aí, o meu receptor beta-2, ele faz broncodilatação. Se eu bloqueio, dou um antihipertensivo, um beta-bloqueador, para um paciente asmático, eu vou piorar o quadro dele. Então, ou seja, um exemplo, né, de beta-bloqueador não seletivo, que é o propanolol, não se dá para pacientes asmáticos, pacientes com problemas respiratórios, porque ele bloqueia o receptor beta-2, além de bloquear beta-1. Tá? Já os da segunda geração, eles são seletivos. Tá? Ele é seletivo porque ele bloqueia beta-1. Ele é cardioseletivo, ele é exclusivo de beta-1. Eu tenho atenolol, eu tenho metoprolol, eu tenho bisoprolol, eu tenho nebivolol, como está aqui, tá? Estou indo muito rápido, vocês estão conseguindo copiar? Beleza. Então, certo. Então, esses são os Só uma dúvida de novo. O timolol e o propanolol, os dois são. Eles não são seletivos, né? Os dois. Isso, eles são não seletivos. Eles bloqueiam beta-1 e bloqueiam beta-2. O que eu preciso ter de cuidado com pacientes com asma, com EPOC, pacientes que têm síndromes obstrutivas. Porque se bloquear beta-2 ele faz o quê? No meu músculo liso branquial, broncodilatação. E aí piora tudo. Já os meus seletivos, eles vão ser... Bloqueiam beta-1, ele é cardioseletivo. Vai ser o atenolol, vai ser o metoprolol, o acebutalol, tá? O nebivolol também, tá bom? E agora nós vamos para os de terceira geração, que são os mistos, tá? Além de ser mistos, eles são beta-bloqueantes que têm uma contenção adicional. Ou seja, esses mistos, eles vão bloquear beta-1, beta-2 e vão bloquear alfa, tá bom? Ou seja, quais são esses meus beta-bloqueadores mistos? Nós temos o carvedilol, que ele vai bloquear beta-1, beta-2, bloquear alfa, e ele é o que mais vai bloquear o receptor alfa. Tá bom? Eu tenho o nebivolol, tá? Que ele é misto por quê? Porque ele bloqueia beta-1, e qual é o adicional dele? Ele aumenta o óxido nítrico do nosso organismo, que é um vasodilatador natural. Tá? Por isso que ele é misto. O nebivolol bloqueia beta-1 e aumenta também o óxido nítrico, que é o nosso vasodilatador natural do corpo. Outra medicação que é beta-bloqueador misto, o celiprolol. Já o celiprolol, ele é antagonista de beta-1, né? Ele bloqueia beta-1, só que ele é agonista de beta-2. Ele é indicado para pacientes com asma. Ou seja, se eu tenho um paciente que é antihipertensivo e tem asma e eu quero dar um beta-bloqueador, eu posso dar um celiprolol. Porque ele é antagonista de beta-1, ele vai bloquear o receptor beta-1 do coração, e ele é agonista de beta-2. Ele vai estimular o receptor beta-2 do meu músculo liso branquial, fazendo broncodilatação. E por fim, eu tenho o labetalol, que ele bloqueia beta-1, bloqueia beta-2 e alfa. Só que a diferença dele para o carvedilol, que o carvedilol ele bloqueia mais o receptor alfa,
E o labetalol, ele bloqueia menos o receptor-alvo. E para a gente finalizar os beta-bloqueantes, uma observação é que o labetalol, ele é o único beta-bloqueante que a gente utiliza nas mulheres grávidas, tá? Preste atenção nisso, né, tá? Porque se eu for, tem uma paciente grávida, ou cai na prova, ou até para nossa vida profissional, a paciente está grávida, eu quero dar um beta-bloqueante. O único indicado, o labetalol, tá? Por quê? Por que ele segura na gravidez, tá? Porque ele não causa malformação fetal e não reduz o fluxo útero-placentário, tá? Ou seja, ele não causa efeitos teratogênicos. Ele não reduz fluxo útero-placentário e ele não causa malformação fetal, tá bom? Com isso, nós finalizamos a parte dos beta-bloqueadores. Alguém levantou a mão? Tem alguma dúvida? Eu vi que alguém levantou a mão aqui. Era que eu não tinha escutado o nome do fármaco, mas pode repetir por que ele era indicado para grávida mesmo? Pronto. O labetalol, ele é o único beta-bloqueante que nós utilizamos nas mulheres grávidas, nas embaraçadas, né? Por quê? Falando de forma simples. Ele não causa malformação fetal e ele também não reduz o fluxo útero-placentário, tá? Por isso que ele é muito indicado, o labetalol, tá bom? Ok. Beleza. Outra medicação que nós vamos estudar agora, né, desse esquema, são os antagonistas dos canais de cálcio, são os cálcio antagonistas. O que eles fazem, né? Eles bloqueiam os canais de cálcio do tipo L, tá? Com isso, eu vou ter inibição da entrada de cálcio no músculo liso vascular e no coração, tá? Esse cálcio meu, que ele atua no meu músculo liso vascular, ele atua no coração, ele vai fazer, né, toda a atividade de constrição, de elevação de pressão, de aumento de contratilidade, de contração. Então, cálcio antagonista, ele inibe a entrada de cálcio no músculo liso vascular e no coração. Com essa inibição, eu vou ter o quê? Eu vou ter vasodilatação, eu vou ter diminuição da contratilidade e eu vou ter redução da pressão arterial, tá bom? Esse é a promoção que essa medicação vai fazer, inibindo essa entrada de cálcio. Quais são as minhas medicações? Os dihidropiridínicos, tá? Como, por exemplo, o alondipino, tem o nicardipino, eu tenho nifedipino, tá? Que vocês podem acrescentar aí, que só tem 2 aqui como exemplo, de dihidropiridínico. Só tem alondipina e nicardipina. Mas eu tenho nifedipina, eu tenho felodipina, tá bom? E eu acrescentem também aí sobre os dihidropiridínicos uma informação importante, tá? Que ele é um potente vasodilatador. Isso vai fazer diferença para vocês na prova, porque eu vou explicar a questão. Ele tem uma afinidade muito grande pelos vasos sanguíneos, tá? Ele é um potente vasodilatador e ele tem pouca afinidade com o coração, ou zero afinidade, tá? Ou seja, ele é bem indicadozinho, né, para o tratamento da hipertensão arterial, porque por ser potente vasodilatador, tá bom? Quais são os meus efeitos adversos? Prestem atenção também, tá? Porque esse é tema de prova. O edema periférico. Por quê? Porque se ele é um potente vasodilatador, ele vai fazer uma vasodilatação excessiva nos vasos, tá bom? Ou seja, um dos efeitos adversos que você mais vai ver no paciente é edema periférico, tá? Uma taquicardia reflexa por aumento do ritmo compensatório. Porque ele vai ser tão potente o vasodilatador que, né, pode fazer uma bradicardia e o corpo entender e fazer um ataque cardíaco reflexa por efeito compensatório. Pode reduzir tanto a pressão que aí o organismo vai entender que precisa compensar.
e uma angina de peito, tá bom? Porque a angina de peito é um desequilíbrio entre a demanda e a oferta de oxigênio. E essa angina pode ser provocada justamente por essa demanda alta de oxigênio. E é por isso que eu preciso ter esse cuidado com esse dihidropiridínico, tá? Porque se eu tenho um paciente que ele tem angina de peito inestável e tem um índice de infarto agudo do miocárdio por causa de roubo coronário, por causa de uma oclusão em uma artéria por uma placa arteriosclerótica, que o meu sangue ele vai fluir mais pela artéria saudável, eu não posso dar um dihidropiridínico porque ele aumenta a mortalidade. Porque a angina foi o que eu acabei de explicar. Um desequilíbrio entre a demanda e a oferta de oxigênio. E se eu faço uma vasodilatação em um paciente com um quadro desse, uma vasodilatação absurda, eu vou aumentar mais ainda a demanda de oxigênio, a oferta. E é o que eu preciso fazer, o quê? É diminuir essa demanda e essa oferta. Então, angina de peito aí é um dos efeitos adversos, tá? Eu tenho que ter cuidado quando eu for dar um cálcio antagonista. Por quê? Porque num caso de um paciente com angina inestável, com infarto agudo do miocárdio, qual é que vai ser os benéficos? Os não dihidropiridínicos. Por quê? Porque eles têm os não dihidropiridínicos, anotem aí, tem uma alta afinidade com o coração. Se ele tem uma alta afinidade com o coração, o que ele vai diminuir? O enotropismo, né, que é a força de contração. Ele vai diminuir o cronotropismo, tá? Ele vai diminuir o dromotropismo, né, que é a velocidade de condução atrioventricular, tá bom? Ele dilata a arteríola aferente e eferente, né, que diminui a pressão intraglomerular. E ele é um antiarrítmico, né? Ele melhora a arritmia, ele melhora a PA. Ele tem um efeito protetor renal também, tá bom? Por isso que ele é bom para paciente com taquiarritmia. Ele é bom para paciente, ele é benéfico para paciente com infarto agudo do miocárdio, em questão de angina de peito inestável, né? Porque ele não vai aumentar a atividade do coração, o nó dihidropiridínico. Ele vai diminuir a atividade pela alta afinidade com o coração. Vai diminuir frequência, força, diminui o oxigênio, que é bom para paciente que tem angina inestável. E ele é muito benéfico para pacientes com infarto, tá bom? Mas que é o verapamilho e o ditiazem. Quais são os meus efeitos adversos? Pode ter uma bradicardia, né? Uma bradiarritmia, porque ele vai diminuir a atividade do coração. E aí eu tenho que ter cuidado, porque eu não posso dar para um paciente que é contraindicado nesses casos, que já tem paciente que tem bradiarritmia, tem bradicardia. Um bloqueio atrioventricular, né? Porque ele diminui o dromotropismo, vai diminuir a velocidade de condução atrioventricular. E uma hipotensão, tá bom? E agora nós vamos para as nossas medicações, que são os diuréticos, tá bom? Os meus diuréticos, né, falando de uma forma geral, eles aumentam a eliminação de sódio e água pelos rins. Com isso, vai diminuir volume intravascular. Se diminui volume, lembra lá da minha fórmula, o que é que o volume faz? Diminui o volume, diminui o gasto cardíaco, diminui a pressão arterial. Tá? Quais são os meus diuréticos? Eu tenho os meus tiazídicos, que onde é que eles atuam? No túbulo contorneado distal. Eles vão promover a excreção de sódio e água. Por quê? Porque eles inibem em 5% o simportador de sódio e cloro, inibindo a reabsorção. Tá? Qual é a minha medicação? Eu tenho a hidroclorotiazida, que é o mais utilizado. Eu tenho a clortalidona, indacapamida e metolazona. Mas a medicação que mais foi citada no exame foi a hidroclorotiazida, porque é o mais utilizado. Tá? Quais são os meus efeitos adversos, né? Eu posso ter uma hiperglicemia, né? Um aumento da glicose. Atenção a isso aí, porque foi
tema de exame, tá? Caiu na prova. Eu tenho uma hipocalemia pela perda de potássio. Tá? Eu também vou perder potássio aí, nesse tiazídico. E eu tenho um efeito de compensação, tá bom? Por quê? Porque o corpo ele pode aumentar a liberação de renina e de angiotensina, para compensar aí essa perda de sódio, essa perda de água. Ele pode entender como deficiência. Mas o que vocês precisam prestar atenção, principalmente aqui, é na hiperglicemia, tá? Porque isso aí caiu na prova. Caiu o inverso, na verdade, em verdadeiro ou falso. No final eu vou fazer uma relação das questões. E ele é indicado em mulher pós-menopáusica porque reduz a perda de cálcio. E com isso previne a osteoporose, tá bom? Ou seja, se tiver uma mulher pós-menopáusica, um tiazídico ele é indicado, tá bom? Mas preste atenção aí, principalmente na hiperglicemia. E agora nós vamos para os diuréticos de Aws, né? Os diuréticos de asa, né, em espanhol, que nós temos... Como é que eles atuam? Eles atuam na porção grossa da asa de Henle, tá? E aí eles vão eliminar sódio, vão eliminar potássio, vão eliminar água, vão eliminar cloro também, eliminam magnésio também, tá? Eles inibem 25% da reabsorção, né? Principalmente de sódio, potássio e cloro. Eles inibem 25% da reabsorção, porque eles vão lá inibir o sim portador de sódio, potássio e de cloro, tá bom? O principal utilizado é o furosemida, tá bom? O principal diurético de alça utilizado é a furosemida. Mas nós temos outros, como a torcemida, bumetanida, o ácido etacrínico, mas o mais utilizado é a furosemida, tá bom? Quais são os meus efeitos adversos, né? Posso ter uma hipocalêmia pela perda de potássio, tá? Posso ter uma hipomagnesemia porque elimina também magnésio. Posso ter uma hipocalcemia porque vai eliminar cálcio também, né? Além de sódio, potássio, água e cloro, que é o principal, elimina magnésio e cálcio também. Aí eu posso ter uma hipomagnesemia, uma hipocalcemia. Posso ter hipotensão porque vai cair muito sódio, vai perder muito volume, vai cair muito a pressão. Ele não é os de alça, né? Os de asa em espanhol. Eles não é indicado para mulher, né, osteopênica pós-menopáusica, justamente pela hipocalcemia, por perder muito cálcio, tá? Como, por exemplo, os tiazídicos, eles é indicado, né? Porque eles reduzem a perda de cálcio. Mas os de alça, não. De alça, eles não são indicados para mulher pós-menopáusica osteopênica, não, porque perde muito cálcio, tá? Isso é porque uma mulher na menopausa vai ter um mecanismo fisiológico, né, lá do estrógeno, que vai interagir com o osteoclasto, vai gerar um outro metabólito que vai fazer essa perda de cálcio, tá? Uma mulher pós-menopáusica, por isso que uma mulher em menopausa, ela pode ter osteoporose, por essa perda de cálcio. Falando de forma rápida da fisiologia, só para a gente não se perder. E vai ter um efeito de compensação também, semelhante ao tiazídico, né? Ativação do sistema renina, angiotensina, aldosterona. Compensação é que o organismo vai entender que não precisa compensar. Tá? E, por último, os nossos diuréticos são os poupadores de potássio, né? Que são os arrorradores, conhecida como arrorradores. E, por exemplo, o principal vai ser... Principal não. Nós vamos ter os dependentes de aldosterona e nós vamos ter os não dependentes de aldosterona. Os dependentes de aldosterona, eu tenho a espironolactona, que é o mais utilizado, e eu tenho a eplerenona, tá? A espironolactona, ela atua no túbulo colector, ela bloqueia os receptores de aldosterona
e ela evita a perda de potássio, né? Porque se eu tenho aldosterona bloqueada, não vou ter retenção, eu vou ter excreção de sódio e água e eu vou aumentar a potássio, tá? Ou seja, se eu preciso poupar potássio, né? Eu tô com um paciente que eu tô dando outro diurético que tá perdendo muito potássio. Vai entrar em uma hipocalêmia, uma hipopotassemia. Aí eu preciso economizar potássio. Eu tenho duas medicações. Uma delas é o dependente de aldosterona, como por exemplo a espironolactona. Ela bloqueia receptor de aldosterona. Eu não vou ter aldosterona atuando lá no túbulo colector. Então eu vou ter eliminação de sódio, água, vou ter conservação de potássio. Quais são os efeitos adversos, né? A ginecomastia, né, nos homens, pelo efeito hormonal, tá? Porque a espironolactona é uma medicação que ela tem afinidade pelos receptores androgênicos, né? Os receptores que dão características sexuais a gente. Por isso que nos homens, o efeito adverso mais comentado dos dependentes de aldosterona, no caso a espironolactona, é a ginecomastia nos homens, tá bom? Olho com isso aí. E o principal efeito adverso, na verdade, tá, vai ser a hiperpotassemia desses poupadores de potássio, tá? O principal efeito adverso, né? Hiperpotassemia ou hipercalêmia, como vocês quiserem chamar, tá? Para não confundir. Já os não dependentes de aldosterona, eles bloqueiam diretamente os canais de sódio no túbulo distal, tá? Que são os ENaC, que são os epitelial sódio channels. Então, é uma sigla em inglês. Eles bloqueiam, os não dependentes de aldosterona, eles bloqueiam, né, diretamente os canais de sódio no tubo distal, o ENaC. Que nós temos o amiloride, que ele é mais utilizado, e o triamtereno. O efeito adverso dele é hiperpotassemia ou hipercalemia, como os dependentes de aldosterona também, o principal. A hipercalemia, e não esqueça que nesses dependentes de aldosterona, a espironolactona, por ter uma alta afinidade pelos receptores androgênicos, causa ginecomastia nos homens. Tá bom? Os outros fármacos de ação central, né? O E corresponde a eles. Nós temos a alfa-metildopa. Tá? Essa alfa-metildopa, qual é a ação dela, né? Ela vai estimular os receptores alfa-2 no sistema nervoso central. Né? Qual é a função desse alfa-2? Eles inibem a síntese de catecolaminas, de adrenalina e noradrenalina. Então, se essa alfa-metildopa ela está estimulando esses receptores alfa-2 no sistema nervoso central, eu vou ter diminuição de adrenalina, eu vou ter diminuição de noradrenalina, e com isso eu vou diminuir a minha descarga simpática, tá? Eu vou diminuir a minha descarga adrenérgica, tá bom? Porque essa alfa-metildopa, ela é uma medicação que ela vai entrar na síntese das catecolaminas, tá? Ou seja, quando ela chega na dopamina, ela não permite a conversão, né, em norepinefrina. Ela vai se transformar em alfa-metil-norepinefrina, né? Por isso que a medicação é alfa-metildopa. E com essa conversão vai diminuir tudo isso aí. A alfa-metildopa ela vai estimular os receptores alfa-2 do sistema nervoso central, diminuir a adrenalina, diminuir a noradrenalina, e eu vou diminuir a descarga adrenérgica, a descarga simpática. Mas quais são os efeitos, né, adversos? Sedação, sonolência, hipotensão postural, bradicardia, anemia hemolítica é raro. Outros efeitos adversos, eu posso ter saliva espessa, por diminuição da quantidade, posso ter xerostomia, a boca seca. Né? Só especificando um pouquinho aqui os efeitos adversos. Eu não tenho só receptores alfa-2 no meu sistema nervoso central, embora essa seja a principal atuação da medicação, né, atuar em alfa-2, diminuindo a adrenalina, noradrenalina, descarga adrenérgica. Essa sedação,
E essa sonolência, ela vem porque no meu núcleo coreus, eu tenho um receptor alfa-2 também, e ele é responsável por ativar a vigília e o estado de alerta, né, no meu sistema nervoso. E como vai estar estimulado, né, vai estar bloqueando, eu vou ter esse efeito contrário, a sedação e a sonolência. Já a xerostomia, porque nas glândulas salivares eu tenho alfa-2 também, então com esse efeito da medicação eu vou ter boca seca, pela diminuição de saliva, por estar espessa, tá bom? Mas isso aí é só para vocês entenderem, né? Não se apeguem a isso não, se apeguem só ao principal. Mas algo importante é que é outro antihipertensivo que é muito utilizado na hipertensão gestacional, tá? Ele é seguro para o feto, ele é seguro na gravidez, né? Ou seja, esse alfa-metildopa, ele também, né, ele é vasodilatador, né? O efeito terapêutico também dele. E para a gente finalizar, tá? As associações que não devem ser utilizadas, tá bom? IECA e ARA2 não se utilizam associados, né? Ambos são inibidores do sistema renina-angiotensina-aldosterona, ou seja, a combinação não vai melhorar o controle da pressão arterial, porque vão fazer praticamente o mesmo efeito. Vai aumentar o risco de hipercalemia, né? O risco de potássio muito elevado. Pode causar uma hipotensão severa e dano renal, tá bom? Ou seja, não se associa a IECA nem a ARA2, porque vai fazer praticamente o mesmo efeito. Vão chegar a acabar que vão bloquear a mesma via. Beta-bloqueadores, mas cálcio antagonistas, como os nodihidropiridínicos, que são verapamil e ditialzen, não se associa. Por quê? Porque o beta-bloqueador diminui a frequência cardíaca e contratilidade. E esse verapamil e ditialzen, que é a cálcio antagonista não dihidropiridínico, que tem bastante afinidade por bloquear beta-1 pelo coração, bastante afinidade pelo coração, vai fazer a mesma coisa, diminuir frequência cardíaca, contratilidade. Com isso, eu posso ter uma bradicardia grave e um bloqueio atrioventricular, tá? Por isso que eu não associo, não se deve associar beta-bloqueador e cálcio antagonista, no caso, no dihidropiridínico, tá? Outros também que eu não associo, os diuréticos, os poupadores de potássio, os arroradores, mas IECA ou ARA2. Eu não associo sem controle rigoroso. Por quê? Porque eu posso provar uma hipercalemia perigosa, tá bom? Porque os poupadores de potássio, que para conservar, causam hipercalemia já. Os IECAs e o ARA2, por não ter angiotensina estimulando a glândula suprarrenal, a liberar aldosterona, que retém sódio e água, e potássio, pode ter uma hipercalemia perigosa, uma hiperpotassemia perigosa. Então, não associa, tá? Antes de ir para esses casos clínicos, para explicar a vocês, e depois a gente ir para as questões de prova que eu consegui lembrar e anotar, vocês têm alguma dúvida no todo o conteúdo? Vocês querem que eu repita? Ou se tiver ok, vocês dão um joinha aí. Para mim tá ok. Pronto. Só para eu saber, se está todo mundo entendendo. Então vamos continuar. Vou dar um exemplo de 2 casos clínicos respondidos para a gente contextualizar com todo o assunto, tá? Paciente de 52 anos, vai à consulta com cefaleia matutina, sensação de cansaço, antecedentes familiares. Pai tem hipertensão arterial, teve acidente cerebrovascular aos 65 anos, tá? Esse paciente ele não fuma, ele consome álcool ocasionalmente. No exame físico, ele está com peso de 92 quilos. A talha dele, a altura 1,70. Fazendo IMC, ele está, né, acima do que é proposto. Ele está com obesidade grau 1, está com 31,8. Pressão arterial em repouso, olha só, 148 por 86. Frequência cardíaca dentro do rango, tá? Os ritmos cardíacos sem sopros, tá? Quais parâmetros fisiológicos determinam diretamente a pressão arterial média? O que a gente estudou, né, na nossa fórmula. Pressão arterial média, ela depende principalmente de gasto cardíaco
e resistência vascular periférica. Tá? O gasto cardíaco, aí tem a relação da nossa fórmula, a pressão arterial média é igual a gasto cardíaco versus resistência vascular periférica. E o gasto cardíaco depende de quê? De frequência cardíaca e de volume sistólico. Tudo que a gente já estudou no início. Qual é o diagnóstico mais provável, segundo a minha classificação, né? American Heart Association, o AHA? Se ele tem uma pressão arterial de 148/86, segundo a classificação, ele vai ter o quê? Ele está com uma hipertensão arterial no estágio 2. Porque a minha pressão sistólica, maior ou igual a 140/90, ela já me indica uma hipertensão estágio tipo 2. Tá bom? Quais medidas não farmacológicas recomendaria esse paciente? Diminuir o peso, porque ele está com obesidade grau 1, uma dieta hipossódica para diminuir sódio, redução do consumo de álcool, atividade física regular, porque vai fortalecer os vasos sanguíneos, vai vasodilatar, uma alimentação saudável, diminuir gordura e ultraprocessados, controle do estresse. Por quê? Porque a gente estudou lá em cima cortisol e aldosterona. E o segmento periódico da pressão arterial, acompanhar essa pressão, para depois que entrar em uma terapêutica, ver como é que vai evoluir, se vai se adaptar à medicação, se vai precisar trocar. E ver se a medicação está funcionando também. Agora, qual seria o tratamento farmacológico inicial mais indicado? Tá? E qual reação adversa está associada? O tratamento inicial pode ser com IECA, que é uma enalapril, ou com ARA2, né, com losartan. Lembre-se que não se associa aos dois, porque tem o mesmo efeito. Tratamento inicial de primeira linha para antihipertensão, lembra que a gente estudou que ou IECA ou ARA2. Os dois são, mas junto não. Especialmente pela obesidade e por antecedentes cardiovasculares. Qual é a reação adversa clássica dos IECAs? A tosse seca, tá? E quais as outras? Hiperpotassemia, né, pelo bloqueio, por não ter aldosterona estimulada. Hipotensão, por baixar muita pressão. E angioedema, tá, por retenção. Ok, agora vamos para o caso clínico 2, tá bom? Paciente masculino, 45 anos, né, condutor de ônibus. Os antecedentes familiares de hipertensão e diabetes. Ele é um fumador, né, 20 cigarros por dia, tem dislipidemia, tem um IMC de 31,6, e só a pressão aqui eu já vejo que já é hipertensão, 150/110. E tem uma hipertrofia ventricular esquerda, ou seja, né, o coração ali está trabalhando além para compensar, está hipertrofiando. E o ventrículo esquerdo ele já é mais grosso, né, a espessura dele, justamente porque é onde ele é a parte que bombeia o coração para sangue para a aorta, para encaminhar para o corpo, né, e já está hipertrofiado. Ele tá, né, ele foi com a consulta por edema em membro inferior e taquicardia depois do uso de medicação. Né? Qual seria a medicação utilizada? As opções eu tenho alodipino mais ARA2, IECA mais diltiazem, IECA mais hidroclorotiazida e ARA2 mais espironolactona. A medicação vai ser que alodipino mais ARA2, né, a resposta. Lembre que o alodipino ele é dihidropiridínico, potente vasodilatador, e com isso eu tenho muito escape plasmático, muito escape de líquido e provoca edema. Tá? E o outro efeito de taquicardia, depois medicação, pode ser do ARA2 por efeito rebote. Tá? E com isso nós, né, finalizamos a parte do repasso do conteúdo. Agora eu vou comentar com vocês, tá, as questões que caíram na minha prova. Né, já que a professora é a mesma, pode ser o mesmo estilo de prova, que aí eu vou comentar, tá?
tá bom? Tinha um caso clínico bem simples, né? A primeira questão, que era um paciente que ele tinha 61 anos, a pressão arterial estava 145 por 95, e ele estava com cefaleia, tá? E ele tinha também diabetes mellitus tipo 2. Né? Esses foram os principais dados do caso clínico, tá? E tinha as minhas opções de medicação lá. Deixa eu ver se eu lembro. Tinha lá hidroclorotiazida, tinha enalapril, tinha um cálcio antagonista e tinha outra que eu não lembro, tá bom? Mas a resposta era o enalapril, né? Que lembra que era a primeira linha de tratamento para hipertensão arterial, que eu falei, né? Conforme o assunto, IECA ou ARA2. Ou seja, só que a opção que tinha lá era somente IECA, que era o enalapril. As outras não tinha nada a ver, tá? Aí tinha lá também depois, o que é que me confirmava? A outra questão. Porque depois tinha, qual é o efeito adverso dessa medicação? Aí lá tinha tosse seca, tinha hiperglicemia, entre outros, né? Mas a resposta era a tosse seca, que é um efeito clássico dos inibidores da ECA, né? Dos prios. A tosse seca por causa do acúmulo de bradicinina. Qual a outra medicação eu poderia dar ao paciente se ele não, por exemplo, se ele não se desse bem aos efeitos adversos do enalapril, né? Aí tinha lá losartan, que é o ARA2, tá? Que é inibidor do sistema renina-angiotensina-aldosterona. Ou seja, IECA ou ARA2 é a primeira linha de tratamento para hipertensão arterial, e aí tinha lá as opções. E aí eu lembro, né, que se o paciente não se deu bem com os efeitos adversos do enalapril, eu poderia trocar pela losartana, pelos artanes. Né? Não, lembre os outros artanes também, que possa ser que ela não bote losartana, ela bote um outro tipo, mas o losartan é o mais clássico. Tá? Qual medicação não é indicada para esse paciente? Tá? Tinha as opções, mas que eu não lembro mais o que acontece. Ele não tem diabetes mellitus tipo 2, então a medicação não indicada para esse paciente ia ser a hidroclorotiazida, tá? Porque a hidroclorotiazida ela causa hiperglicemia. Então, eu não posso indicar a um paciente uma hidroclorotiazida, porque ela causa hiperglicemia. Outra questão agora, que caiu na prova, sobre os níveis de pressão, né? Prestem atenção. Que tinha uma questão que a gente sabe que aqui no assunto, nesse resumo que eu fiz, principalmente que foi dados que eu colhi da aula, né, do resumo da professora, lá tem falando que uma pressão arterial normal é menor que 120 por 70, né, atualmente, a pressão normal. E uma pressão elevada já está lá entre 120 por 80. Mas aí ela pede uma PA elevada, o valor de uma PA elevada, e a resposta era 120 por 75, né? Porque uma pressão arterial normal, ela é menor ou igual a 120 por 70. Tá? E uma pressão arterial elevada, ela já está lá entre 120 por 80. Então, 120 por 75 já é uma PA elevada, né? Ela já está maior que 120 por 70. É uma PA elevada, tá? 120 por 75. E lá tinha também uma outra questão que pediu o valor da pressão em uma crise hipertensiva, que é 180 por 120, tá? Essa era uma questão da prova. Não estava tão difícil, era só prestar atenção no que estava pedindo, para não se confundir. Ou seja, uma crise hipertensiva, né, o valor pressórico é 180 por 120. Só que aí já tinha uma questão que aí já tinha que prestar mais atenção. Por quê? Em casos de emergência, né,
hipertensiva. Lembra lá que a gente estudou, crise hipertensiva, urgência e emergência. E ela pedia o valor de uma urgência hipertensiva. E a gente sabe que urgência hipertensiva ela tem sinais e sintomas de lesão, né, em órgão-alvo. E a emergência, né? emergência, urgência, crise hipertensiva, urgência hipertensiva não tem sinais e sintomas. Quem tem é emergência. E lá tinha as opções, tá? Lembra que a crise hipertensiva é 180 por 120, a pressão. Lá tinha 160 por 95, tinha 150 por não sei quanto e tinha duas opções. Só que ela não botou a diastólica, ela só botou a sistólica, 180. A gente tem que prestar atenção. E tinha lá, paciente com pressão 180, sem sinais, etc. e tal. E tinha lá, paciente com pressão 180, nessa sistólica, e com cefaleia, tá? A resposta era essa, tá? Não tinha diastólica, 120, só tinha lá 180 sistólica, e estava pedindo, né? Qual é o valor referente à urgência, emergência hipertensiva. Emergência, né? A gente já sabe que a crise em si é 180, mas tinha cefaleia, ou seja, tinha sintomas. Poderia estar me indicando lesão de órgão-alvo, tá? Só prestar atenção na questão direitinho. Aí tinha outro caso, outra medicação, tá? Que não era indicada para paciente com asma moderada, beta-bloqueante, que vai ser os beta-bloqueantes não seletivos. Mas lá tinha as medicações. E se a gente prestar atenção, já ia bater lá o mais utilizado, que era o propanolol, tá bom? Essa foi uma das questões da prova, e tinha lá beta-bloqueador não seletivo para pacientes com asma moderada, propanolol. Aí caiu um outro caso clínico, né, que tinha duas questões. Que o paciente, ele era hipertensivo, ele fazia uso, né, de cálcio antagonistas. Esse paciente, ele estava cursando com edema em membros inferiores, tá? E lá pedia as medicações que poderia estar causando esse efeito adverso, esse edema. Lá tinha hiperglicemia, tinha nada a ver que quem provoca a hiperglicemia são a hidroclorotiazida. Lá tinha hipercalêmia, não tinha nada a ver que quem faz hipercalêmia são os economizadores de potássio, como espironolactona, como a amiloride, né? Tinha esses dois lá, tinha a amiloride, nada a ver. Tinha os zartanes, né? Que não tem nada a ver, que eles vão causar tosse, perdão, tinha lá a IECA, que causa tosse seca, não tinha nada a ver. E a opção que tinha era o alondipino, né? Lembra que o alondipino, ele é cálcio antagonista, ele é um cálcio antagonista, né? Ele é um dihidropiridínico, ele é um potente vasodilatador, e com isso ele causa edema, ou seja, a resposta era o alondipino, tá? E a outra pergunta referente a esse caso clínico era qual outro efeito adverso essa medicação provoca. Tinha lá bradicardia. Tinha nada a ver, né? Porque a bradicardia ela pode ser causada por um beta-bloqueante, por diminuir a atividade do coração, pode ser causada por um nodihidropiridínico, que diminui também, e a resposta é a cefaleia, né? Por causa da vasodilatação excessiva, que dá dor de cabeça. Aí caiu questões de verdadeiro e falso, tá? A questão que era verdadeira, ela não pediu para justificar, a professora. A questão que era verdadeira é que o ARA2, ele é indicado, né, para mulheres grávidas. A outra questão que tinha, ela era falsa, porque tinha que se observar a questão da hidroclorotiazida, o uso em pacientes com hipoglucemia, né, falso. Tem que ser com pacientes com hiperglicemia, que é um efeito adverso da hidroclorotiazida, que é antiazídico, diurético. Tinha uma questão que era verdadeira, que era referente ao valor
da pressão elevada, que é 120 por 80. Tinha uma outra questão que ela era falsa, porque o álon de pino, ele vai causar... Ai, gente, peraí que não tá anotando aqui. Era referente ao álon de pino, é porque eu não estou conseguindo entender o que eu anotei. Tá? Aí tinha outra questão que era verdadeira, que era o propanolol, tá? Que ele não é indicado para paciente com asma. Tinha uma outra medicação. Ô, Leandro, só um pouquinho, desculpa te cortar. É que você falou que era uma outra medicação indicada para asma, que seria o propanolol. Eu não tinha entendido. Não, propanolol ele não é indicado para asma. E qual que você colocou a resposta dessa, então? Na que você falou lá abaixo, a 1, 2, 3, deve ser a 5 por aí, 4 a 5. É também é uma questão fechada que não é indicado para asma moderado, propanolol. Ah, o que não era indicado, que estava perguntando? Isso, eu estou falando, não, a pergunta não é indicada. Ah, tá. O que é um beta-bloqueador que é indicado para paciente que tem asma é o celiprolol, porque além de bloquear beta-1, ele vai estimular beta-2, que faz broncodilatação. Mas na prova, tanto verdadeiro quanto falso, ela colocou propanolol, né, que não é indicado para paciente com asma. Um era para marcar propanolol a medicação e a outra que era verdadeiro, que não é indicado. A hidroclorotiazida, que se observa em hiperglicemia e não hipoglicemia, né? É falsa. E com isso, gente, nós finalizamos o nosso repasse. Tá? Finalizamos. Tá bom? Pode falar, quem levantou a mãozinha. Então, na prova foi questão de marcar e verdadeiro e falso sem justificar? Isso, a prova teve questões de marcar e os casos clínicos que tiveram tava para marcar também e verdadeiro e falso sem justificar. Foi assim. Não tá uma prova difícil, né? A prova da Luz, da professora, mas é só prestar atenção nesses detalhes que eu passei para vocês. Muito obrigada, meu amor. Tô saindo, De viu? nada, Deus te espero que vocês abençoe. tenham Beijo. pegado, entendido, tá bom? Obrigada. Beijo, beijo, beijo. Boa sorte na prova, vai dar tudo certo. Tá bom? Espero que tenham gostado, mas a prova não tá um bicho de 7 cabeças, não. Não tá para assustar, não. Só fazer com atenção. Tchau, tchau. Bom sábado para vocês. Beijos.